E aí, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar novamente aqui, né? Falando mais um pouquinho de radicais, esse conteúdo tão importante, porque tudo na matemática é importante, né? E eu espero que vocês estejam gostando dos nossos encontros, né? Tô dividindo as aulas, como eu falei pra vocês, para elas não ficarem longas. Assim a gente assiste uma, toma um café, toma um banho, vê uma TV, depois volta e assiste outra, né? Todas as vezes que eu tava fazendo alguma coisa que tava difícil pra mim, cansativo, às vezes eu não conseguia achar a resposta, a minha mãe falava isso pra mim: para um pouquinho, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa para distrair sua cabeça e depois você volta. Então por isso que eu tô tentando não colocar aulas tão extensas, para não jogar informação demais na cabeça de vocês, tá bom? A gente vai falar agora de adição algébrica de radicais. A gente vai aprender a somar os radicais, ou ver o que a gente pode fazer quando tem uma situação com vários radicais, ok? Vou colocar uma situação simples: 2 raízes de 5 mais 4 raízes de 5. Gente, essa é muito simples. Se eu tinha 2 raízes de 5, né, e eu ganho mais 4, eu tinha 2, ganhei 4, eu fiquei com quanto? Fiquei com 6. Com 6 o quê? Raiz de 5. Eu tenho agora 6 raízes de 5. Então, quando eu tenho que somar os radicais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 mais 4 e a raiz eu repito. Só que eu não preciso ficar anotando isso, certo? Vou colocar uma outra situação um pouquinho maior, tá? Vou colocar uma situação assim, olha. 4 raiz de 3, mais 5 raiz de 7, menos 3 raiz de 3, mais raiz de 7. O que tem de diferente agora? A gente tem raízes diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aqui, que está com raiz de 3, e vou juntar com essa aqui, que também está com raiz de 3, tá? Levando em consideração o sinal que apareceu à frente. Então, eu vou fazer 4 menos 3. Quanto é 4 menos 3? 4 menos 3 são 1. Então, a minha resposta vai ser raiz de 3. Ou uma raiz de 3, para quem quiser. Agora, eu vou pegar esse aqui e vou juntar com quem é semelhante a ele, que é o que está com a raiz de 7. Então, eu vou fazer 5 raiz de 7 mais uma raiz de 7. 5 mais 1 vão dar o quê? 6 raiz de 7. E acabou, eu não posso fazer mais nada. Por quê? Elas são diferentes, eu só posso juntar as raízes que forem iguais, tá bom? Eu não posso mexer no que tá dentro da raiz, tá vendo? Eu não tô somando o que tá dentro, eu tô só repetindo. E quando elas são diferentes, eu também não posso juntar. Então, uma raiz de 3 mais 6 raiz de 7 é uma raiz de 3 mais 6 raiz de 7. Como que eu sabia que era 1, né? Não tinha nada na frente, quando não tem nada é 1. A gente não é obrigado a colocar, só se quiser, ok? Vou mostrar uma outra situação um pouquinho maior. Vou colocar a raiz quadrada mesmo, que é o mais usual aqui, mas eu vou complicar um pouquinho a situação de vocês. Eu vou colocar a raiz de 8, mais 3 raiz de 5, mais raiz quadrada de 32, menos a raiz de 45, mais raiz quadrada de 2, por exemplo. Daí vocês vão falar pra mim assim: Cíntia, tá tudo diferente agora, né? Não tem raízes iguais aqui, então eu não posso somar, eu vou deixar assim. Mas o 8, essa raiz de 8, ela pode ser simplificada. Então eu vou fatorar o 8. Eu vou dividir por 2, vai dar 4. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. Vou tirar usando aquele processo prático que eu apresentei na aula anterior. Então, aqui, ó, vai sair o 2 e esse fica. Então, eu vou trocar a raiz de 8 por 2, raiz de 2. Esse aqui eu vou repetir, porque raiz de 5 não adianta fatorar. Esse aqui eu vou fatorar, 32. Então, 32 é par, eu vou dividir por 2. 32 por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Chegou em 1, acabou a fatoração. Vou contar agora. A raiz é quadrada, vou pegar de 2 em 2. Esse não tem par, ele fica 2 vezes 2,
4. Raiz de 2. Mesma coisa com 45. 45 não é par, então eu não divido por 2 e nem começo por 5, porque ele é por 3. Lembra que eu pedi para vocês tentarem dividir sempre em ordem crescente? Fatorar sempre em ordem crescente? Altera o resultado? Não, mas fica mais fácil de trabalhar tirando desse método aqui. Então, 45 por 3 vai dar 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, o 3 sai da raiz e o 5 fica. Então, vai ficar 3 raiz de 5. E essa raiz eu vou repetir. O que aconteceu agora? Agora, eu tenho raiz de 2 aqui, eu tenho a raiz de 2 aqui, eu tenho a raiz de 2 aqui. Então, eu posso juntar essas raízes. Então, eu vou fazer 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7, raiz quadrada de 2. Eu vou juntar essa raiz de 5 com essa raiz de 5. Só que aqui eu tenho 3 raiz de 5 e aqui menos 3 raiz de 5. Então, se de 3 eu tiro 3, fica com nada. Então, eu vou ter 0 raiz de 5. Eu não preciso colocar 0 raiz de 5. Normalmente, o que a gente faz? A gente risca. Para lembrar que eu não preciso colocar porque zerou. Beleza? Acho que é simples, né, gente? Vamos seguir, então. Multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Tranquilo, tá? Ó. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9, por exemplo. Né? As duas raízes são cúbicas, então eu posso colocar raiz cúbica de 3 vezes 9, que é raiz cúbica de 27. No nosso caso, a raiz cúbica de 27 é 3. Nem sempre eu vou poder tirar da raiz, tá? Daqui eu pude. O mesmo acontece se eu tiver assim, raiz quinta de 32 dividido por raiz quinta de 2. Dessa forma, ou ainda assim. As duas situações são a mesma. Mas observem que os índices são os mesmos. Tá? 5 e 5, 3 e 3, aqui tem que ser igual. Então, eu posso pensar nisso aqui, raiz quinta de 32 sobre 2, que é a raiz quinta de 16. Não vou nem tentar tirar da raiz, porque o 16 é 2 elevado a 4, e 4 é menor do que 5. Então, a gente não consegue tirar, também não dá para simplificar, porque o 4 e o 5 não tem divisores em comum além do 1, ok? Tranquilo, né? Fácil, né? Muito fácil. Potenciação, mesma coisa, tá, gente? Potenciação de radicais. Se eu tiver aqui a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, eu posso falar que é 2, porque é raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é a raiz de 4, que vale 2. Então, de cara, eu posso tirar. Então, eu posso elevar normalmente, tá? A raiz quinta de 3 elevado a 3 é raiz quinta de 27, porque 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, não interfere. Ele tá aqui fora, ele tá aqui, tá? Se a base for par. Diferença vai ser se a base for positiva, desculpa. Diferença dele estar aqui dentro vai ser se a base estiver negativa, que aí a gente tem que, né, se o índice for par, a gente tem que calcular primeiro para depois tirar da raiz. Aqui é positiva, já poderia ter cortado, né? Poderia fazer assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2 e acabou. Não precisaria de fazer todo esse processo. Quando eu vejo que não sai da raiz, eu posso calcular, não tem problema nenhum. Ah, eu quero repetir raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 3. Pode repetir, vai chegar em raiz quinta de 27, tá? Vamos seguir. Tô falando rapidinho porque eu acho que essas coisas aqui são mais
né? É fácil da gente deduzir, da gente perceber. Agora, eu falei para vocês da multiplicação de radicais com o mesmo índice. Mas a gente também consegue multiplicar e dividir radicais com índices diferentes. O problema é que primeiro, para eu poder fazer essa multiplicação e essa divisão, eu preciso de deixar os índices iguais, tá bom? Então, redução de radicais ao mesmo índice. Ok? Então, vamos supor que eu peço... só para lembrar, eu tô sempre falando com vocês, vocês vão falar assim, você tá sempre usando 2, 3, 5, 6... Para quê? Pra gente não ficar preso, né, a valores muito altos, para não ter que ficar só armando multiplicação de valores muito grandes, tá bom? Então, eu tô usando valores que vocês conseguem me acompanhar fazendo o cálculo mental, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui a raiz quadrada de 5 e a raiz cúbica de 2. E aí, para comparar essas raízes, para eu saber quem é maior ou quem é menor, ou para eu multiplicar ou dividir, eu preciso que aqui elas estejam com o mesmo índice, e elas não estão. Mas vocês se lembram que eu falei para vocês que aí a gente pode escrever em forma de fração os expoentes e o índice das raízes? Então, eu vou trabalhar da mesma forma. Aqui é 2. Então, eu vou procurar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Esse 2 aqui e esse 3 aqui. No nosso caso, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é o 6. Por quê? Porque o 2 e o 3 são chamados primos entre si. O que são mesmo números primos entre si? São aqueles números que não possuem divisores em comum, além do 1. O maior divisor comum deles é o 1. Não sei, Cíntia, não vou saber. Pode fatorar e tirar o mínimo da maneira que você está acostumado. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o símbolo da raiz aqui e vou fazer separadinho, tá? Vou escrever a raiz aqui dos 2. E no índice da raiz, aqui do lado de fora, eu vou colocar o mínimo, que é o 6. O radicando eu vou repetir. Sempre repito o radicando. Ah, mas são iguais? Não, são diferentes do jeito que tá aqui, né? Raiz quadrada de 5 não é raiz sexta de 5. Mas lembra que a gente falou que pode multiplicar ou dividir o índice e o expoente desde que seja pelo mesmo valor? Então, olha só. Aqui era 2 e ele virou 6. O que eu fiz com 2 para virar 6? Eu multipliquei por 3. Então, eu vou pegar esse número aqui e também vou multiplicar por 3. Então, eu vou colocar ele aqui. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Aqui era 3. O que aconteceu para virar 6? Eu multipliquei por 2. Então, eu vou pegar esse número que não tem nada, é 1. E também vou multiplicar por 2. Ok? Nossa, mas eu vou ter que fazer essa confusão toda quando eu estiver fazendo exercício? Claro que não, né? Lembra da regrinha de mínimo múltiplo comum nas frações? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1. Ó, gente, desculpa, tô colocando 1 aqui, né? Perdão. 2, né? Tô viajando aqui. Certinho? Tudo bem? O que aconteceu? Eles ficaram com índices iguais. Se estão com índices iguais, né? Se a gente tem aqui, se eu posso trocar essa situação por essa aqui, eu posso falar para vocês quem é maior, porque eu posso calcular, né, a raiz sexta de 5 ao cubo é a raiz sexta de 125, e a raiz sexta de 2 ao quadrado é a raiz sexta de 4. Então, a raiz sexta de 125 é maior do que a raiz sexta de 4, então, raiz quadrada de 5 é maior do que a raiz cúbica de 2, né? Eu posso multiplicar. Por que eu posso multiplicar? Porque agora os índices estão iguais. Eu posso dividir, se eu precisar.
Então, quando eu tiver que multiplicar ou dividir, que os meus índices forem diferentes, eu vou ter que fazer esse processo aqui. Vamos fazer um outro exemplo disso, que eu acho que isso aqui é mais informação, né? Vou apagar esse aqui. Vou colocar para vocês uma multiplicação aqui. Vamos fazer raiz cúbica de 5 de novo, vezes a raiz sexta de 3. A raiz cúbica de 5 vezes a raiz sexta de 3. Então, de cara, eu não posso multiplicar o 5 pelo 3, porque aqui eles estão diferentes. Então, o que eu vou fazer? Mínimo múltiplo comum de 3 e de 6. Esse 3 e esse 6. O 6, ele é um múltiplo de 3, então o mínimo múltiplo comum de 3 e 6 é 6. Gente, eu vou fazer aqui o cálculo do mínimo, porque tem gente que não consegue acompanhar isso. Então, eu vou fazer nesse daqui para vocês entenderem, né? Tirar o mínimo é fazer isso aqui, ó. Coloco os dois, é um processo mais prático, a gente fatorando os dois de uma vez. E aí, a gente divide pelo menor divisor primo de um deles. Então, o menor divisor primo dos números que aparecem aqui é o 2. Ele divide o 6, mas ele não divide o 3. Então, eu repito o 3. E divido 6 por 2, que vai dar 3. Agora, eu posso dividir por 3, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 3 deu 6, correto? Então, o mínimo é 6, para quem não sabe tirar o mínimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui raiz sexta, porque o mínimo é 6. E aqui eu vou repetir. Isso, gente, eu faço para adiantar, tá? Ó. Ok? Agora eu vou fazer 6. Eu vou fazer 6 dividido por 3, que vai dar 2. O resultado eu vou multiplicar por quem tá aqui. Então, eu vou fazer 2 vezes 1, que é 2. Então, esse 2 eu vou colocar aqui dentro. Ok? E agora eu vou fazer 6 dividido por esse aqui, que é 6 também, que vai dar 1. E o resultado eu multiplico por quem tá aqui, que é 1. Certinho? Então, eu posso multiplicar agora? Posso, né? Então, eu posso até, se eu quiser, já colocar junto. Como aqui os radicandos, né? Um é 5 e o outro é 3... não tem vantagem para mim aproveitar a potência, então eu vou calcular. Eu vou colocar a raiz sexta de 25 vezes raiz sexta de 3. E aí eu posso falar para vocês que isso é raiz sexta de 75. E eu vou deixar assim, certo? Se eu perceber que aqui a gente tem o mesmo radicando, aí eu posso juntar os dois para ver se eu simplifico a raiz, tá bom? Se eu não perceber isso, daí eu deixo. Ok? Querem que faça um exemplo assim? Vamos fazer? Vou apagar aqui pra gente fazer mais um, tá? Então, eu vou colocar pra vocês assim. Vou colocar 2, que é pequeno de novo. Eu vou colocar raiz quarta de 2 vezes raiz sexta de 2 ao cubo, 2 à quinta, certo? Eu não quis colocar 3 ali, porque se eu pusesse 3 a gente poderia simplificar antes de tirar o mínimo. Então, para multiplicar, o que eu vou fazer? Mínimo múltiplo comum de 4 e de 6, ok? E aí, quem é o mínimo de 4 e de 6, né? Vamos fatorar? Vou dividir por 2. Eu posso dividir o 4 por 2, eu também posso dividir o 6 por 2, porque ambos são pares. Então, eu vou ficar com 2 e 3. Eu vou dividir por 2 de novo, porque o 2 ainda é por 2, vai dar 1. E o 3 eu repito. E agora eu divido por 3.
Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. Então, a gente tem 12 aqui, ok? O que eu vou fazer agora? Vou colocar o 12 aqui fora. E aí, eu vou fazer 12 dividido por 4. 12 dividido por 4. E o resultado vezes 1. Então, eu vou ter 3 vezes 1, que são 3. Vou colocar aqui. E vou fazer a mesma coisa com esse. 12 dividido por 6 e o resultado vezes 5. Então, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5 são 10. Então, aqui eu vou colocar 10. Certo? Nesse caso, não é legal para mim calcular o 2 à décima e o 2 ao cubo. Por quê? Porque a gente tem a mesma base. Então, eu posso, né, escrevendo tudo dentro do mesmo índice, eu posso falar para vocês que isso aqui é raiz 12 de 2 elevado a 13, porque a gente tem potência de bases iguais aqui, então eu posso multiplicar, repetir a base e somar os expoentes. E daí, não vou deixar minha resposta assim, ela sempre tem que estar na forma mais simples possível. Esse expoente está maior do que o índice, então eu vou tirar, né? Eu posso fazer isso aqui, ó, 12, 2 elevado a 12, para ficar igual, e eu coloco um 2 aqui, né? Porque 12 mais 1 vai dar 13. Então, esse 12, eu vou separar de novo da raiz, eu ia tirar direto, mas eu vou separar para vocês. Separei, esse aqui saiu da raiz, 2, raiz 12 de 2. É importante que vocês não se esqueçam de colocar os índices, não pode esquecer, porque se tiver sem índice ela é quadrada. Cíntia, eu preciso de fazer esse passo a passo desse tamanho? Claro que não, né? Tá aqui, você já viu que chega nessa resposta, pode tirar da raiz, já pode fazer simplificação direta. Não precisa do passo a passo, eu tô fazendo para quem tem, né, para todo mundo conseguir me acompanhar, tá bom? Vou falar só mais uma coisinha e a gente já encerra, beleza? Introdução de um fator no radical, né? Uma situação mais difícil de aparecer no nosso dia a dia, né? Tô falando no nosso cotidiano de estudo, mas que é importante a gente saber. Vamos supor que eu tenho para vocês essa situação aqui. E aí eu peço que vocês voltem esse 2 para a raiz. A raiz é quadrada, não é? Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse 2, para ele sair da raiz, ele estava ao quadrado. Então, a gente vai colocar assim, tá? E aí, o 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 vão dar 12, certo? Se você quiser conferir se você fez certo, é só você pegar o 12 e fatorar e ver se vai voltar aqui. Então, vamos colocar um outro aqui com uma raiz um pouquinho maior. 3 raiz cúbica de 5. Então, agora, o índice da raiz vale 3. Então, eu vou colocar raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 5. Tá? Então, ó, igual que tá aqui, porque para ele sair, ele teve que estar elevado a esse expoente. Então, 3 ao cubo é 27 vezes 5. Certinho? Tranquilo, né? Mais fácil. Bom, sugestão, muita informação, né? Muita coisa diferente. Sugiro que vocês assistam mais de uma vez, tá? Façam as anotações, tentem fazer os exemplos. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, deixem nos comentários, tá bom? Eu sempre vou responder quando eu visualizar que tem mensagem de vocês. Não fiquem com dúvida, porque a dúvida cresce. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não vou ficar usando isso, então eu vou deixar passar. E depois a gente vai precisar. E aí essa dúvida complicou a situação, porque a gente não aprende nem o novo, nem o que deveria ter aprendido antes, tá bom? Então, matemática, ela é uma sequência, né? Tudo é sequência, na verdade. A gente sempre precisa do anterior. Né? Não deixem de assistir mais de uma vez essa aula, né? A não ser que você tenha muita facilidade, você fale assim, não, já entendi tudo o que você falou. Meu conselho, né? Assista a aula a primeira vez, depois você volte parando a aula e tentando fazer os exemplos sozinhos. E aí confira com o que eu fiz e veja se você fez certo, tá bom?
é uma maneira que a gente tem de estudar, de saber se a gente está conseguindo aprender ou não, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou fazer mais uma aula sobre esse assunto. A próxima aula vai ser de racionalização de denominadores, tá? É também muito usado, o que vem pela frente, principalmente no ensino médio, a gente usa muito. Depois que a gente aprende, a gente não pode deixar de fazer essa racionalização, então eu vou fazer uma aula só com ela. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, espero que esteja dando para vocês aprenderem um pouquinho, tá? Eu estou gostando demais de estar podendo falar com vocês. Mesmo que a gente não esteja pessoalmente, para mim é como se fosse, tá bom? É muito bom estar aqui falando com vocês. Bom, não deixem de dar o like de vocês para que esse vídeo vá, chegue a mais pessoas. Se inscrevam no canal, porque na próxima aula eu vou continuar esse assunto. Ativem o sininho, que aí vocês vão ser notificados. Olha, saiu mais uma aula, a continuação que a gente estava esperando, tá bom? Me sigam no Instagram profissional. De vez em quando eu vou colocar alguma coisa lá. Como eu falei, a gente tem que gostar de matemática para a gente aprender, né? Então, quando eu vejo um assunto relacionado à matemática que eu acho interessante, eu posto lá sobre o assunto, tá bom? Então, é bacana vocês seguirem também, porque aí a gente vai começando a perder, né, esse preconceito que a gente tem com a matemática, ver a importância dela na nossa vida. E também, né, quero falar com vocês para seguirem o professor Marcos, para assistirem às aulas dele. Ele é professor de português, tem uma ótima didática, muito alto astral, adoro as aulas dele. Ele começa a aula, ele é super animado para dar aula, então também não deixem de assistir, porque português é importantíssimo pra gente, né? É muito importante a gente saber falar, a gente saber escrever. Quantas vezes, né, eu às vezes vejo chamadas, né, propaganda, pessoas divulgando no Facebook o seu trabalho e muitas vezes as escritas estão erradas, a concordância não está correta e aí passa a imagem às vezes de que aquela pessoa, né, ela não se dedicou para fazer aquela propaganda. Então a gente entende que nem todo mundo teve acesso, né, a esse aprendizado que a gente tem agora, mas é importante vocês aprenderem, porque a imagem de vocês, né, a imagem que vocês transmitem, ela é importante. Então sempre escrever um texto, escrever bonitinho, com concordância correta, ortografia correta, tá bom? Gente, desculpa estar agarrando agora, tá? Acho que a cabeça já tá parando, o tico e o teco já cansaram, já estão pedindo folga aqui, e aí a gente vai encerrar. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem, tá bom? E nos veremos em breve. Até mais!